Bom dia, amigos e irmãos na fé. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos hoje tratar das 4 primeiras pragas que cairão sobre o mundo cristão paganizado. Vamos à primeira. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e aos adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Apocalipse 16, versículo 2. A referência à besta e à sua imagem revela que o drama já chegou ao lado ocidental do planeta, caindo sobre a besta e sobre os portadores do seu sinal. Para sabermos a forma de ocorrência dessa primeira praga, precisamos ir a Jó 2, versículos 6 e 7. Disse o Senhor a Satanás: Eis que Jó está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Esse é um caso semelhante ao da primeira praga. Aqui Deus demonstra ter o controle da situação, mas Satanás é o responsável pela execução do mal. Como esse flagelo deverá cair sobre os portadores da marca da besta, referida em Apocalipse 14, 9 e 10, terá lugar logo após a pregação da terceira mensagem angélica, que previne ser esse flagelo sem mistura de misericórdia. Como cairá sobre os adoradores da sua imagem, ela será autorizada após o estabelecimento da imagem da besta, isto é, da união da Igreja com o Estado nos Estados Unidos da América. Quando, pois, ouvirmos falar desta praga se disseminando, poderemos ter certeza do fechamento da porta da graça e que estará faltando apenas um ano para nos encontrarmos com Cristo, conforme Apocalipse 18, verso 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, as 7 pragas, a morte, pranto e fome, e será consumida, a grande meretriz, no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Como não pode estar se tratando de um dia de 24 horas, só resta a opção do dia simbólico, que no caso corresponde a um ano literal, conforme Ezequiel 4, versículo 7. A severidade dessa praga poderá ser avaliada pelos lamentos de Jó, no capítulo 3, versículo 1 do seu livro, quando ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, preferindo a morte. Maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Nova tradução na linguagem de hoje. A primeira praga não tem função redentora, porque a porta da graça já estará fechada. Ela destina-se a desmascarar o falso poder de cura da besta e do falso profeta, multiplicado durante o alto clamor do terceiro anjo, mas que não funcionará aqui. Vamos à segunda praga. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Apocalipse 16, verso 3. Como o Oceano Pacífico é uma via muito utilizada para o comércio internacional, conforme pode ser verificado em Apocalipse 18, 9 a 19, um bloqueio do mesmo traria um caos no comércio internacional e um golpe fatal na presunção humana que se vangloria de solucionar todos os problemas com base na sua alta tecnologia. Neste momento, ficará provado que a nova ordem mundial sem Cristo é uma desordem que leva o mundo globalizado, dirigido pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta, ao caos absoluto. Terceira praga. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Apocalipse 16, verso 4. Assim como as pragas do Egito foram dolorosamente literais e destinaram-se a demonstrar quão inócuas eram as pretensões da falsa religião do Egito, esta praga também visa demonstrar como são falsas as pretensões da nova ordem mundial
que pretende governar a terra sem o reconhecimento dos preceitos de Jeová, principalmente depois da união da Igreja com o Estado. Podemos imaginar os transtornos provenientes da falta de água doce para suprir as necessidades diárias de banho e irrigação e, sobretudo, para beber. Esta praga sobre os ímpios foi tão severa que um anjo aparece para justificar Deus como segue. Então vi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, ó santo, pois julgaste todas essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse 16, versos 5 a 7. Este ato aparentemente direto da parte do Senhor dos Exércitos, ao tempo em que vinga o sangue derramado pelos justos, antes do tempo de angústia propriamente dito, levará os homens a perceber que estiveram a lutar contra Deus. Porém, eles não se arrependerão, pois ainda blasfemam no decorrer da quarta praga. Vamos a ela. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse 16, 8 e 9. É o ciclo hidrológico do planeta que define e regula a temperatura ambiental por meio da evaporação e das chuvas de resfriamento. O fenômeno do aquecimento global, no entanto, vem sendo agravado por vários fatores ligados às correntes submarinas, ao desmatamento das florestas tropicais, ao degelo das calotas polares e, sobretudo, à poluição ambiental, causando a redução da camada de ozônio. Como o seu tratamento não depende somente de uma determinação política, mas também de muitos estudos de elevado grau de complexidade e, sobretudo, de enormes somas de recursos financeiros, julgamos mais demagógicas do que sinceras as palavras do Papa Francisco no seu discurso na Casa Branca em 2015, quando disse: A ameaça climática é um problema que não podemos deixar para gerações futuras. Estamos em um momento crítico. Estamos a tempo de fazer a mudança de que necessitamos de criar um novo mundo sustentável. O problema da sustentabilidade ambiental é crônico e tende a se agravar após as 3 primeiras pragas, pois elas afetarão o oceano e os rios, trazendo como resultado inevitável grandes secas e a elevação da temperatura média da Terra. O planeta estará ainda sofrendo desgaste ecológico provenientes de muitos incêndios florestais, bem como as consequências decorrentes de guerras localizadas, como as que foram profetizadas para o Oriente Médio em Joel 1, 15 a 20. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos nossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, e os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama arrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirando por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Nessa altura do tempo profético, certamente valeria a pena perguntar à liderança da nova era pelo desenvolvimento sustentável tão levianamente proclamado e acolhido no falso meio científico apostatado. E após o intenso calor da quarta praga,
Deus enviará sobre o reduto da besta a ausência de luz, conforme o próximo flagelo. Bem, ficaremos hoje por aqui. Lembrando que não será negócio ser reprovado no juízo dos vivos. Esperamos que todos os seguidores desse canal não passem pelo constrangimento doloroso dessas pragas, pois afinal, basta estar disposto a olhar para Jesus. Curta o vídeo, propague a palavra de Deus, dê seu joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Sofrer.